Por que 2026 será pior do que 2008? O aviso que quase ninguém quer ouvir. Antes de começarmos de verdade, deixa eu ser absolutamente claro com você. Isso não é alarmismo, não é previsão apocalíptica e definitivamente não é conteúdo feito para gerar medo barato. O que você vai ouvir aqui é uma leitura estrutural do sistema econômico global, uma leitura que cruza dados, história, comportamento humano e limites matemáticos. E quando você junta esses 4 elementos, a conclusão é desconfortável, mas inevitável. Se em 2008 o mundo passou pela maior crise financeira desde 1929, o que vem pela frente não é uma repetição, é uma evolução do colapso. E é por isso que 2026 tende a ser pior. Muito pior. Em 2008, o sistema quebrou porque faltou liquidez. Agora, o problema é muito mais profundo. Faltam saídas. Naquele ano, quando o Lehman Brothers caiu, os governos ainda tinham cartas na manga. Os juros estavam altos o suficiente para serem cortados. A dívida pública ainda era administrável. A confiança nas moedas existia. E a globalização funcionava como amortecedor. Hoje, nenhuma dessas condições existe. O que estamos vivendo agora é o acúmulo silencioso de contradições que nunca foram resolvidas desde a crise passada. Elas foram empurradas para frente com dinheiro barato, impressão monetária, estímulos artificiais e promessas políticas. Funcionou por um tempo, mas o custo disso foi transformar o sistema inteiro em algo extremamente frágil. A maioria das pessoas ainda olha para 2008 como o pior cenário possível. Esse é o erro. 2008 foi um incêndio em um prédio que ainda tinha estrutura. O que se aproxima é um incêndio em um prédio já condenado, com todas as saídas bloqueadas. E aqui está o ponto central que quase ninguém entende. As crises não se repetem, elas se acumulam. Tudo o que não foi resolvido em 2008 virou fundamento do sistema atual. A dívida cresceu, a alavancagem aumentou, a complexidade financeira explodiu. E a dependência de decisões políticas virou absoluta. Hoje, o mundo inteiro depende de bancos centrais que já usaram praticamente todas as ferramentas disponíveis. Depende de governos hiperendividados. Depende de cadeias de suprimento fragmentadas. Depende de um equilíbrio geopolítico que está claramente se desfazendo. E quando algo dá errado nesse ambiente, não existe botão de reset simples. Por isso, quando você ouve alguém dizendo que se der problema, os governos resolvem, essa pessoa está presa mentalmente em 2009. O mundo mudou. Estamos entrando em uma fase onde o próprio sistema precisa ser redesenhado para continuar existindo. E é isso que muita gente chama, de forma vaga, de Grande Reset 2.0. Não como um plano secreto único, mas como consequência lógica de um modelo que chegou ao limite. A diferença entre quem atravessa esse período inteiro e quem é esmagado por ele não está em prever datas exatas. Está em entender a estrutura do problema antes que ele apareça na manchete. Esse vídeo não é sobre pânico, é sobre preparação. E para entender por que 2026 tende a ser estruturalmente pior do que 2008, precisamos voltar ao passado e comparar, ponto por ponto, o que existia lá e o que existe agora. É exatamente isso que vamos fazer na próxima parte. Para entender por que 2026 tende a ser pior do que 2008, precisamos comparar os dois momentos com frieza, sem emoção e sem narrativa midiática. Em 2008, o mundo enfrentou uma crise financeira clássica. O sistema bancário travou, o crédito secou, a confiança evaporou. Mas os fundamentos estruturais ainda estavam de pé. A dívida pública global era alta, mas ainda controlável. Os bancos centrais tinham espaço para cortar juros. A globalização estava no auge, funcionando como motor de crescimento, e o dólar permanecia incontestável como âncora do sistema. Agora compare isso com o cenário atual. Hoje, não estamos diante de uma crise de liquidez. Estamos diante de uma crise de solvência estrutural. Em 2008, a dívida global total girava em torno de 177 trilhões de dólares, cerca de 279% do PIB mundial. Hoje, ultrapassa 315 trilhões de dólares, quase 350% do PIB global. Isso não é apenas um número grande, isso é um limite matemático. Dívida só é sustentável quando cresce mais devagar que a economia. O que acontece quando a dívida cresce mais rápido que o crescimento real por mais de uma década?
O sistema entra em dependência permanente de juros baixos e estímulos artificiais. E aqui está a diferença crucial. Em 2008, os juros estavam em torno de 5%. Os bancos centrais puderam cortar até zero. Hoje, os juros já voltaram para patamares elevados em um mundo que não suporta juros altos. Se os bancos centrais cortam agressivamente para combater uma recessão, a inflação retorna. Se mantém juros altos para segurar a inflação, quebram governos, empresas e famílias. É uma armadilha perfeita. Não existe decisão indolor. Em 2008, imprimir dinheiro foi visto como solução temporária. Hoje, imprimir mais dinheiro ameaça a própria credibilidade das moedas. Outro ponto essencial: a globalização. Em 2008, quando o Ocidente desacelerou, China e mercados emergentes continuaram crescendo. Eles absorveram choques, sustentaram demanda, puxaram commodities, ajudaram a estabilizar o sistema. Agora, esse amortecedor não existe mais. Estamos vivendo desglobalização, fragmentação de cadeias produtivas, blocos econômicos rivais, guerras comerciais e tecnológicas, friendshoring, reshoring, sanções, tarifas. Tudo isso aumenta custos, reduz eficiência e diminui crescimento estrutural. Em outras palavras, o motor que ajudou o mundo a sair de 2008 foi desligado, e isso nos leva ao próximo ponto: confiança. Em 2008, apesar do choque, havia confiança de que o sistema seria preservado. Os bancos centrais eram vistos como salvadores. Os governos tinham legitimidade para agir. Hoje, essa confiança está corroída. As pessoas veem inflação corroer salários, veem bancos quebrarem mesmo após reformas, veem governos mudarem regras no meio do jogo. Confiança, uma vez perdida, não se recupera com discursos. Por isso, 2026 não será apenas uma crise econômica, será uma crise de confiança no próprio sistema. E crises de confiança são sempre mais profundas, mais longas e mais imprevisíveis. Na próxima parte, vamos entrar no primeiro pilar concreto desse colapso em potencial: a dívida global e por que ela transformou o sistema em algo irrecuperável pelos métodos tradicionais. A armadilha da dívida global, quando o sistema perde o direito de errar. Se existe um único fator que transforma a próxima crise em algo estruturalmente pior do que 2008, esse fator é a dívida. Não como conceito abstrato, mas como limite matemático. Em 2008, a dívida já era alta, mas ainda havia uma percepção de controle. Governos podiam se endividar mais para salvar bancos, empresas podiam refinanciar, famílias ainda tinham alguma folga. Hoje, essa folga não existe. A dívida deixou de ser instrumento de crescimento e se tornou condição de sobrevivência do sistema. Os Estados Unidos são o melhor exemplo. Em 2008, a dívida pública americana era cerca de 10 trilhões de dólares. Hoje, ultrapassa 36 trilhões. Isso não cresceu porque o país investiu massivamente em infraestrutura produtiva. Cresceu para manter o sistema funcionando. Déficits constantes, resgates implícitos, gastos obrigatórios, juros compostos. O problema não é apenas o tamanho absoluto da dívida, é o custo de carregá-la. Com juros mais altos, cada ponto percentual adicional representa centenas de bilhões de dólares por ano apenas em pagamento de juros. Isso não cria estradas, não cria empregos, não gera produtividade. É dinheiro queimado para manter a confiança de credores. E aqui está o ponto crítico. Quando a dívida cresce mais rápido do que a economia por tempo suficiente, o sistema perde o direito de errar. Qualquer choque vira ameaça existencial. Esse padrão não é exclusivo dos Estados Unidos. Japão opera com dívida acima de 260% do PIB. Europa carrega países com dívidas acima de 100% do PIB em um ambiente de crescimento anêmico. China acumulou dívida corporativa e governamental em ritmo acelerado para sustentar crescimento artificial. O mundo inteiro está alavancado ao mesmo tempo. Em 2008, quando o problema explodiu, os governos puderam dizer: vamos assumir a dívida do sistema privado. Hoje, a dívida já está nos balanços públicos. Não há para onde empurrar. Qualquer tentativa de novo resgate massivo significaria uma coisa: monetização direta da dívida, e isso, na prática, é inflação estrutural ou perda de confiança na moeda. É por isso que os bancos centrais estão presos. Se aumentam juros, quebram governos, empresas e bancos.
Se reduzem juros e imprimem, corroem a moeda. Não existe solução técnica limpa. O que existe é a gestão do colapso. E é exatamente por isso que o discurso começa a mudar. Você começa a ouvir palavras como reestruturação, alongamento, coordenação internacional, nova arquitetura financeira. Essas palavras são eufemismos. Na prática, significam que alguém vai pagar a conta. Credores, poupadores, fundos de pensão ou cidadãos via inflação. Não existe cenário em que toda essa dívida seja honrada em termos reais. E aqui está o detalhe que pouca gente percebe. A dívida não é apenas financeira, ela é política. Governos não podem simplesmente cortar gastos de forma profunda sem enfrentar instabilidade social. Não podem aumentar impostos indefinidamente sem destruir crescimento. E não podem deixar o sistema colapsar sem perder legitimidade. Essa combinação cria o ambiente perfeito para decisões extremas quando a crise chega. E quando decisões extremas são tomadas, quem não está preparado paga o preço. Na próxima parte, vamos entrar em outro pilar silencioso desse risco sistêmico: o sistema bancário moderno e por que ele é muito mais frágil hoje do que aparenta. O sistema bancário moderno, mais rápido, mais frágil e muito mais perigoso. Depois de 2008, o discurso oficial foi simples. Aprendemos a lição. Os bancos seriam mais regulados, teriam mais capital, passariam por testes de estresse. O sistema estaria mais seguro. Essa narrativa é meia-verdade. Os grandes bancos, de fato, estão melhor capitalizados do que antes, mas o sistema como um todo ficou mais frágil. E o motivo é simples: velocidade. Em 2008, uma corrida bancária levava dias ou semanas para se espalhar. As pessoas precisavam ir fisicamente ao banco. A informação circulava lentamente. Hoje, uma corrida bancária acontece em horas. Um tweet viral, um boato no WhatsApp, um print fora de contexto. E bilhões saem do sistema em um único clique. Foi exatamente isso que vimos em março de 2023. O Silicon Valley Bank não quebrou por insolvência clássica, quebrou por pânico acelerado. Em 48 horas, clientes sacaram mais de 40 bilhões de dólares. Nenhum banco sobrevive a isso. Signature Bank caiu logo depois. First Republic precisou ser engolido às pressas. E o Credit Suisse, uma instituição com mais de 160 anos de história, simplesmente deixou de existir. Isso aconteceu sem uma recessão global, sem colapso do mercado acionário, sem crise sistêmica aberta. Agora imagine esse mesmo sistema sob estresse real. O problema central está nos balanços. Durante anos de juros zero, bancos compraram títulos de longo prazo pagando quase nada. Esses títulos eram considerados seguros. Mas quando os juros sobem rapidamente, o valor desses títulos despenca. Essas perdas são chamadas de não realizadas. Enquanto o banco não vende, elas ficam escondidas. Mas se clientes começam a sacar dinheiro, o banco é forçado a vender ativos, e aí as perdas se tornam reais. É um efeito dominó, e aqui está o dado mais perigoso. Existem milhares de bancos regionais nos Estados Unidos sentados em perdas massivas não realizadas. Eles sobrevivem enquanto a confiança se mantém, perdem o chão quando ela desaparece. E confiança, como vimos, é frágil. Outro ponto crítico: concentração de risco. Após 2008, muitos pequenos bancos desapareceram. O sistema ficou mais concentrado em poucas instituições gigantes, e isso cria a ilusão de segurança, mas aumenta o risco sistêmico. Quando um banco pequeno quebra, é um problema local. Quando um banco gigante entra em crise, é um terremoto global. E o pior: os próprios reguladores sabem disso. Por isso, sempre que algo ameaça o sistema, as regras mudam. Depósitos que não seriam garantidos passam a ser garantidos. Resgates que não aconteceriam, acontecem. Princípios são abandonados para evitar pânico. Isso preserva o sistema no curto prazo, mas destrói a confiança no longo prazo, porque o recado é claro: o risco existe, mas será socializado. E quando investidores percebem isso, passam a agir de forma defensiva. Menos crédito, mais aversão a risco, menos investimento produtivo. O sistema vai se tornando rígido, travado, vulnerável. Agora conecte isso com o que vimos na parte 3. Governos superendividados, juros altos, pouco espaço de manobra. Se uma crise bancária séria explodir nesse ambiente, não haverá resposta simples. Não haverá trilhões gratuitos sem consequências.
não haverá confiança automática nas soluções. E isso nos leva ao próximo elo dessa cadeia, porque bancos não quebram sozinhos. Eles quebram quando a economia real para. Na próxima parte, vamos falar sobre o ponto que quase ninguém está observando com atenção suficiente: o colapso silencioso do setor imobiliário comercial e por que ele pode ser o estopim da próxima crise. O imobiliário comercial, a bomba relógio que ninguém quer olhar. Em 2008, o epicentro da crise foi claro: imóveis residenciais e hipotecas subprime. Todo mundo lembra das casas, dos financiamentos podres, das famílias perdendo tudo. Por isso, hoje, muita gente olha para o mercado imobiliário e pensa: isso já passou. Mas o risco não desapareceu. Ele mudou de lugar. O epicentro da próxima crise não está nas casas das famílias, está nos prédios vazios das cidades, escritórios, shoppings, hotéis corporativos, centros comerciais, o chamado imobiliário comercial. E o problema aqui é estrutural, não cíclico. O trabalho remoto não é uma moda passageira, é uma mudança permanente no funcionamento da economia. Empresas descobriram que podem operar com menos espaço físico. Funcionários não querem mais voltar 5 dias por semana ao escritório. E muitos cargos simplesmente não exigem presença física constante. O resultado está nos números. Taxa de vacância em escritórios: São Francisco, acima de 35%; Nova York, acima de 20%; Chicago, Dallas, Los Angeles, todas acima de 25%. Isso não é uma correção pequena, é uma quebra de modelo de negócio. Prédios que antes operavam com ocupação quase total, agora estão meio vazios. E prédio vazio não gera renda suficiente para pagar dívida. Agora vem a parte que conecta tudo ao sistema financeiro. Quem financiou esses prédios? Os bancos regionais. Nos Estados Unidos, bancos médios e pequenos concentram cerca de 3 trilhões de dólares em empréstimos ligados ao imobiliário comercial. Esses empréstimos foram feitos com juros baixos, com expectativa de ocupação estável, com valuations inflados. Nada disso existe mais. E aqui está o ponto crítico: a maioria desses empréstimos começa a vencer entre 2024 e 2027. Quando vence, o dono do imóvel precisa refinanciar. Mas refinanciar hoje significa juros muito mais altos, imóvel valendo 30% a 50% menos, renda menor por causa da vacância. Em muitos casos, a conta simplesmente não fecha. O imóvel vale menos do que a dívida. O fluxo de caixa não cobre os juros. O banco não quer estender crédito. Resultado: default. E não estamos falando de casos isolados. Estamos falando de centenas de bilhões em potencial inadimplência. O Bank of America estimou perdas superiores a 250 bilhões de dólares apenas no segmento de escritórios. E isso é conservador. Agora pense como isso aparece no balanço dos bancos. O banco tem um ativo, um empréstimo lastreado em um prédio. Se o prédio desvaloriza e o mutuário para de pagar, o ativo vira problema. O banco precisa provisionar perdas, reduzir crédito, fortalecer capital. Isso trava o sistema. Menos crédito para empresas, menos financiamento para consumo. Economia desacelera, mais defaults surgem. É o mesmo efeito dominó de 2008, mas com peças diferentes. E há um agravante importante: ninguém quer comprar esses imóveis. Fundos de private equity, que antes compravam tudo, estão parados. Eles sabem que os preços ainda não encontraram o fundo. Sem compradores, o ajuste é lento, doloroso e prolongado. Isso cria o que economistas chamam de zumbificação. Imóveis que não quebram oficialmente, bancos que fingem que está tudo bem, crédito que não flui. O Japão viveu isso nos anos 90, décadas de estagnação. Agora combine isso com bancos frágeis, famílias endividadas, governos sem espaço fiscal, juros elevados. O risco não é um crash instantâneo, é algo mais traiçoeiro, uma crise longa, cheia de pequenas quebras, fusões forçadas, resgates silenciosos. E crises longas são politicamente explosivas, porque não há um único culpado, não há um evento claro, há desgaste contínuo. Isso nos leva ao próximo ponto da cadeia. Porque quando o crédito seca, imóveis quebram e bancos travam, quem sofre diretamente é quem está na base do sistema. Na próxima parte, vamos falar de algo que raramente aparece nas manchetes econômicas, mas que define o rumo de qualquer crise. As famílias, porque elas estão mais frágeis hoje do que em 2008 e porque isso muda tudo.
As famílias no limite, quando a base do sistema não aguenta mais. Toda grande crise econômica tem um ponto em comum. Ela não começa nos gráficos, ela termina nas famílias. Em 2008, as famílias americanas estavam alavancadas sim, mas ainda tinham margem. Havia poupança, havia ativos inflados, mas líquidos. Havia crédito disponível depois dos resgates. Hoje, essa margem não existe mais. Vamos aos números, porque eles contam uma história muito clara. A taxa de poupança das famílias nos Estados Unidos, em 2008, cerca de 6% durante a pandemia, chegou a 33% hoje, abaixo de 4%. Isso significa uma coisa simples: o colchão acabou. As pessoas não estão mais usando poupança para consumir, estão usando dívida. A dívida de cartão de crédito ultrapassou 1,1 trilhão de dólares, recorde histórico. E não é só o valor total que importa, importa o custo. Taxas médias acima de 20% ao ano. Em alguns cartões, mais de 30%. Isso não é crédito, é sobrevivência financiada. Agora some a isso: empréstimos estudantis, 1,7 trilhão empréstimos automotivos, 1,6 trilhão aluguel mais caro, seguro mais caro, alimentação mais cara, energia mais cara. O orçamento das famílias virou uma equação impossível. E aqui está o ponto que quase ninguém discute: a inflação não caiu de verdade para quem vive do salário. Os índices oficiais mostram inflação menor, mas aluguel continua alto, saúde continua subindo, educação continua subindo, seguros explodiram. O que caiu foi preço de alguns bens duráveis. O que pesa no dia a dia, não. Isso cria um efeito psicológico perigoso. As pessoas continuam consumindo, mas não porque estão confiantes. Consomem porque não têm alternativa. Cartão paga mercado, cartão paga gasolina, cartão paga remédio. Esse tipo de consumo não sustenta crescimento, ele antecipa colapso. E os sinais já aparecem. A inadimplência em cartões e empréstimos pessoais está subindo, especialmente entre jovens e classe média. Isso importa muito mais do que parece. Por quê? Porque em 2008 o problema estava concentrado em um segmento: hipotecas subprime. Hoje, o problema está espalhado por toda a base da sociedade. Quando famílias quebram, consumo cai, empresas faturam menos empregos, são cortados, defaults aumentam. É um ciclo que se retroalimenta. Agora junte isso ao mercado de trabalho. Os números oficiais ainda mostram emprego forte, mas por baixo da superfície, a qualidade do emprego está piorando. Mais, trabalhos temporários, contratos precários múltiplos, empregos para pagar contas menos benefícios. As pessoas estão empregadas, mas financeiramente exaustas. Isso reduz a resiliência do sistema. Em 2008, o choque veio rápido, mas depois houve recuperação. Agora, estamos entrando numa crise com famílias sem poupança, endividadas, emocionalmente esgotadas, politicamente radicalizadas. E isso muda completamente o risco social. Quando a base do sistema quebra, a resposta não é só econômica, ela é política. É aí que entram populismo, nacionalismo, conflitos internos, busca por culpados externos. E isso conecta diretamente com o próximo ponto, talvez o mais perigoso de todos. Porque se famílias estão frágeis, bancos estão expostos e imóveis estão quebrando, tudo isso ainda poderia ser gerenciado se o mundo estivesse estável. Mas não está. Na próxima e última parte, vamos amarrar tudo. Porque a geopolítica, a fragmentação global e a ausência de plano B fazem de 2026 algo potencialmente pior do que 2008. E o que isso significa na prática para quem está assistindo agora?